Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o presidente do INSS, Leonardo Rolim. O INSS é o responsável pelo pagamento de aposentadoria e benefícios como auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte. E o INSS acaba de firmar um acordo com o Ministério Público Federal para reduzir os prazos de análises e concessões de benefícios. Oi, presidente, que acordo foi esse? Como é que são esses prazos? Olha, foi um acordo muito importante para os cidadãos em geral. Nós tínhamos inúmeras ações no Brasil e, de um lado, o INSS com dificuldade de cumprir os prazos, né? Então, foi uma longa negociação com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública da União e acertamos um conjunto de prazos para todos os benefícios previdenciários e também obrigações do INSS em relação a prestar informações a esses órgãos. Dá para citar alguns exemplos aí de prazos que foram acertados, principalmente dos principais serviços? Eu vou te dar um exemplo daquilo que eu considero mais desafiador para o INSS. É o prazo para a concessão do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, né, que é o BPC. Nós assumimos um compromisso de, em 90 dias, analisar o BPC. Esse benefício ele é extremamente complexo, tem várias etapas, é uma maratona. E o prazo começa a contar a partir da entrada do processo, da ligação, como que é? A partir do momento da entrada do processo, que o processo pode ser dado entrada por uma ligação ao 135 ou por um requerimento no celular, no aplicativo Meu INSS. Agora, presidente, esse prazo antes era de quanto? 45 dias? Então, o prazo legal de 45 dias continua vigente. Então, se passar de 45 dias, o INSS paga correção monetária normalmente. E retroativo, né? Depois que sai o benefício. Exatamente. Isso continua. Acontece que antes o INSS não cumpria o prazo e até pelas inúmeras dificuldades, né, que passou nos últimos anos, e o cidadão não tinha uma expectativa. Estava demorando quanto tempo, normalmente? Olha, o benefício de prestação continuada, né, o BPC, agora a gente tem uma situação de um aumento maior, porque durante a pandemia não pôde aplicar o instrumento. Ele tem uma parte presencial, que na verdade são duas avaliações. É um nome esquisito, chama avaliação biopsicossocial, para avaliar a deficiência. Ele passa por uma avaliação do assistente social do INSS e do perito médico federal. Além dele ter antes que fazer toda uma parte cadastral, ele tem que estar inscrito no CadÚnico, tem que o grupo familiar dele, que ele informar, está adequado, tem todo E vocês vão conseguir cumprir esses 90 dias? Vamos conseguir. Agora, presidente, eu não entendi. São 45 dias, esse era o prazo inicial, vocês estenderam. Muitos advogados que atuam aí nessas causas, o que eles disseram? Que vocês, na verdade, estenderam justamente para não pagar a correção monetária em cima daqueles 45 dias. Então, passou de 45 dias, de qualquer maneira, vai ser paga a correção monetária? Sim, isso é uma previsão legal. O que está sendo colocado não é verdade. O que está sendo colocado, na verdade, nesse acordo, são duas coisas. Em primeiro lugar, o INSS está assumindo um compromisso, né, perante a Justiça, perante o Ministério Público e Defensoria Pública, de um prazo, que antes tinha um prazo legal, mas que, com muita frequência, ele não era cumprido, principalmente nesses benefícios com maior complexidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, como o INSS, com frequência, demorava na análise, havia muitas ações, inclusive ações civis públicas, no sentido de fazer concessão automática do benefício, que é algo que é muito ruim para a sociedade como um todo. Então, você dizer que o órgão não é capaz de conceder e que a justiça vai conceder no lugar do órgão administrativo e, pior, conceder sem nenhum critério. A lei diz quem tem direito. Se você faz concessão automática, você está dando benefício mesmo a quem não tem direito. Mas se já existe um prazo legal, por que estender o prazo para poder cumprir o prazo? Então, o prazo legal é um prazo que é uma meta a ser cumprida, porque se você descumprir esse prazo, vai pagar um juro.
Esse prazo adicional é justamente o prazo que é viável de ser analisado. Repito, o objetivo é garantir que vai ser analisado administrativamente, sem precisar que a justiça conceda no lugar do órgão administrativo. Dá para a gente dar outros exemplos, além do BPC para pessoa com deficiência física, outros exemplos de acordo aí, de prazo que vocês estabeleceram? Então, um outro exemplo em relação à perícia e à própria avaliação social, que eu falei que é uma parte da concessão do BPC. Foi colocado um prazo, né, de 45 dias. Perícia para auxílio-doença? Para auxílio-doença, para o benefício de prestação continuada, para aposentadoria por invalidez, a perícia em qualquer caso. Então, o prazo médio que o INSS estava concedendo antes da pandemia era de 15 dias para a perícia. Porém, em algumas localidades, esse prazo era maior, em algumas localidades que não tem a quantidade de peritos suficiente. Então, a gente definiu lá um prazo. Vocês ajustaram com o Ministério Público e Defensoria Pública, qual prazo? Prazo de 45 dias. Agora, no começo do ano, a gente viu aí a fila de espera, de resposta em relação a um benefício, era mais de 1 milhão de pessoas. Como é que está essa fila agora por conta da pandemia? Tudo ficou mais difícil. Hoje a fila começou a andar ou ainda está grande? Então, ela andou bem, ela reduziu bem. Em julho do ano passado, essa fila estava em 2,2 milhões. Em dezembro do ano passado, ela tinha reduzido para algo em torno de 1,8. Em março desse ano, ela estava em 1,3. Hoje ela está em 1 milhão. Para se ter uma ideia do que é esse 1 milhão, todo mês a gente recebe, em média, 800 mil novos requerimentos. Então, esse 1 milhão é um pouco mais de um mês. Quer dizer, um mês aí de trabalho. De trabalho, exatamente. Na verdade, se a gente não olhar para o BPC, na verdade, ela reduziu bem mais. Eu falo não olhar para o BPC, porque o BPC a gente não pôde conceder durante a pandemia, em função dele precisar dessa análise presencial, dessa avaliação biopsicossocial. E como que está a questão das perícias? Estão funcionando bem hoje? Porque a gente sabe que os peritos apontaram uma série de barreiras, né, para o retorno ao trabalho presencial durante a pandemia. Como que estão funcionando nesse momento as perícias? Olha, os peritos retornaram ao trabalho. Hoje a gente está tendo, em média, aí, algo em torno de 12, 13 mil perícias por dia. Então, já estamos num padrão muito próximo daquele padrão anterior à pandemia. Lembrando que uma parcela considerável dos peritos estão em grupo de risco. E também algumas agências do INSS ainda não reabriram em função do protocolo, não atendeu o nosso protocolo de segurança sanitária. Mesmo assim, temos um volume de perícias realizadas bem próximo da normalidade, tanto que hoje o tempo de espera para a perícia, na maior parte das agências, está abaixo de 15 dias, como no período pré-pandemia, e são poucas agências que têm um período de agendamento acima de 30 dias. Agora, essas perícias por telemedicina começaram essa semana. Como é que estão funcionando? Vale para todo mundo? Olha, é uma experiência piloto que a gente espera que, dando certo, possa, inclusive, permitir que a gente tenha um prazo ainda menor no agendamento das perícias para aqueles que precisem da perícia presencial. Nesse primeiro momento, nessa experiência piloto, é só para as empresas que aderirem e só podem aderir empresas que tenham um médico do trabalho. Então, o empregado daquela empresa que estiver requerendo um auxílio-doença, essa empresa ela tem um acordo conosco, a própria empresa é quem vai requerer o benefício para a pessoa, ele vai à sede da empresa e lá na sede da empresa ele vai fazer a perícia. Porque aí a empresa vai se responsabilizar também, é isso? Vai ter alguma parte de responsabilização da empresa? E acrescentando nessa pergunta, com esse trabalho à distância, vocês esperam reduzir a fila, que o senhor disse que hoje é de cerca de 1 milhão de perícias? Não é 1 milhão de perícias, 1 milhão de requerimentos. Em termos de perícia, hoje a gente não tem um grande represamento.
Mas um requerimento não se trata de uma perícia? Não necessariamente. Parte desses requerimentos são perícias, mas a grande maioria dos requerimentos são outros benefícios. Por exemplo, aposentadoria, pensão, salário maternidade, BPC. A maior parte da nossa fila hoje é o BPC. Mas retomando então ao trabalho à distância da telemedicina, vocês esperam que isso possa agilizar ainda mais e reduzir ainda mais essa questão da fila para perícia, que é uma questão tão importante? Sim, sem dúvida. E sobre a tua pergunta sobre a responsabilidade da empresa, sim, a empresa é quem vai identificar aquela pessoa, né, aquele empregado dela vai ser identificado pela empresa, além da empresa ceder o seu espaço para fazer a perícia com auxílio da telemedicina. Além disso, essa empresa ela tem que ter um médico do trabalho e o médico do trabalho vai fazer um relatório que vai servir para o perito entender a situação de saúde e de capacidade laboral daquele empregado. Então, no momento da perícia propriamente dita, apenas o segurado vai estar diante do perito por videoconferência, mas num período anterior houve esse relatório, que vai ser básico, e a identificação pela empresa. Eu acabei ficando curiosa. O Tiago perguntou em relação a perícias, falou em 1 milhão de perícias, o senhor disse que a maior parte não tem relação à perícia. Em relação à perícia, quantas pessoas estão aguardando na fila? A gente tem essa estimativa? Então, hoje, todos que requererem uma perícia, eles estão conseguindo marcar. Então, na maior parte das agências, o prazo varia de agência por agência. Na maior parte das agências, o prazo está até 15 dias. Temos uma parcela pequena de agências que está acima de 30 dias. Eu diria que mais de 90% das agências está até 30 dias. Então, não está um prazo elevado. Mas a gente não sabe quanto que está de represado, quantas pessoas estão aguardando. Não, todos que buscarem a perícia podem agendar. Então, não há propriamente um represamento de perícia. Agora, é bom lembrar que até o dia 30 de novembro, as pessoas têm a opção, que forem requerer um auxílio-doença, de ou agendar uma perícia ou pedir uma antecipação anexando o atestado médico. E uma parcela considerável das pessoas está optando pela antecipação. Então, na antecipação não há perícia, é feita apenas uma análise remota pelo perito do atestado médico. Bom, e só um instante aqui para dar um recado, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. O senhor disse que apenas algumas agências ainda não estão reabertas, né, após a pandemia, que afetou aí bastante o trabalho do INSS, mas a gente sabe que justamente nos locais mais carentes, onde as pessoas têm maior dificuldade de buscar alternativas, são justamente essas agências com menor estrutura, que vocês ainda precisam fazer um trabalho de adequação por questões, claro, de saúde pública. Já tem um prazo para vocês fazerem essas adequações nessas agências menores? Quantos % das agências ainda não reabriram? Como que está essa situação? Ok. Bom, primeiro, nós fizemos um protocolo de intenções perante o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União também, né? Não tem nada a ver com acordo, mas também perante essas instituições, assumindo compromissos em relação tanto às condições das agências já abertas, quanto à abertura de novas agências, bem como a liberação de consultórios para perícia. Há algumas agências que estão abertas, mas os consultórios não atendiam ainda alguns dos critérios do protocolo. O protocolo é bastante rígido. Por exemplo, se a sala de perícia tiver menos de 9 metros quadrados, ela não é considerada adequada. Então, a gente tem que fazer uma reforma na agência, o restante dos serviços funcionam, mas a perícia não. Então, tem algumas agências que estão em reforma. Nós colocamos, no momento em que assinamos o protocolo, um prazo de até 60 dias para abrir outras agências e liberar também os consultórios de perícias nessas agências. E isso está ocorrendo dia a dia. No dia que nós abrimos 420 agências. Hoje já temos mais de 1.020 agências abertas. E são no total quantas?
São 1.560 agências. 30% ainda a reabrir. Exatamente. Agora, presidente, a exigência da prova de vida para aposentados e pensionistas, ela ficou suspensa por conta da pandemia. Agora, quem teve o benefício suspenso nesse período, agora faz o quê? Então, durante a pandemia não foi suspenso. Teve situações de pessoas que teve o benefício suspenso antes da pandemia. Essas pessoas, elas podem acessar o 135, e agendar ou ir ao seu banco ou ir a uma agência do INSS. Esse é um serviço que está disponível. E, então, o benefício que foi suspenso, ele é liberado. Agora, a exigência da prova de vida está suspensa até o dia 30, é isso? Depois retoma? Está suspensa até o dia 30, mas provavelmente nós deveremos estender por mais tempo. Enquanto tiver na pandemia, a gente não deve retomar a obrigatoriedade da prova de vida. Quem quiser fazer a prova de vida, pode fazer. Uma boa parte fez no seu banco quando foi sacar o benefício. Outros fizeram pelo aplicativo Meu Gov BR, né, onde a gente está com experiência piloto de prova de vida com biometria facial. A gente sabe que é um número pequeno, né, mas ainda existem muitas pessoas idosos aí que acabam falecendo e as famílias acabam continuando recebendo o benefício porque não fizeram a prova de vida. Mas depois o INSS, sabendo da informação, pode cobrar dessa família ainda, né? O ressarcimento do dinheiro. Então, a cessação do benefício por óbito, ela é feita por uma informação que nós recebemos do cartório. Essa informação o cartório tem que nos enviar no dia seguinte ao que ele faz, né, o atestado de óbito. Isso antigamente era com um mês, a partir do ano passado, com a medida provisória 871, passou a ser no dia seguinte. A menos que a pessoa não faça o registro do óbito ou o cartório não encaminha a informação, nós conseguimos receber essa informação e cessar ali o benefício. Agora, o senhor falou da prova de vida virtual, como é que está? É um projeto piloto ainda, mas está indo bem? Está funcionando? Sim, é um projeto piloto. A gente colocou um grupo relativamente pequeno, no INSS nada é pequeno, em torno de 500 mil pessoas, que eram pessoas, Renata, que eram para ter feito a prova de vida até fevereiro, né, quando a gente suspendeu a prova de vida. Então, pegamos esse público, foi feita uma experiência piloto, nós entendemos que foi uma experiência bem sucedida, estamos adequando para tornar o sistema mais amigável, para as pessoas entenderem melhor, ficar mais simples o processo, e em breve deveremos ampliar para todos que não fizeram a prova de vida esse ano, mas ainda sem a consequência de suspensão do benefício, mas como um instrumento a mais, como uma opção a mais para as pessoas fazerem a prova Leonardo, de vida. E como que está o trabalho de combate a fraudes, né? A gente sabe que sempre existem novos métodos, né, que quadrilhas especializadas estão criando aí. Como que está o trabalho de vocês com relação ao combate a fraudes em 2020? Tiago, nós, desde o ano passado, ampliamos muito o combate à fraude. Com a medida provisória 871, nós ampliamos o nosso cadastro, nós fechamos uma série de portas que existiam para fraude, mas, como você falou, sempre as pessoas estão descobrindo novas formas, principalmente formas ligadas a ataques cibernéticos, né? Nós estamos o tempo inteiro buscando enfrentar... Ataques cibernéticos para inserir dados no sistema? Para inserir dados no sistema, para inserir benefícios no sistema, né? Nós temos hoje uma parceria ampla com Polícia Federal, com a própria Dataprévia, a Caixa Econômica Federal, a Secretaria Especial da Pesca, com o acompanhamento e também o apoio do TCU e da CGU, para identificar e coibir essas fraudes. Só nos últimos dias, né, nós tivemos no seguro defeso, evitamos um prejuízo de mais de 50 milhões de reais, só no período aí das últimas semanas. Ok. E o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, os pedidos de aposentadoria depois da reforma da Previdência.
O JR Entrevista está de volta com a gente hoje o presidente do INSS, Leonardo Rolim. Senhor Leonardo, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão de fraudes no seguro-defeso, né? E o senhor estava explicando que nos últimos dias conseguiram aí cessar fraudes no seguro-defeso. De que forma essas fraudes estavam sendo feitas? Olha, tem várias iniciativas, né? Quando você fecha uma porta, eles procuram encontrar outra que eles possam abrir. Nesses últimos dias foram fraudes cibernéticas, né? De tentar, por meio, né, de invasão ao sistema, de implantar benefícios. Antes, eles estavam fraudando de outra forma, por exemplo, tentando criar pescadores artesanais que não eram pescadores. O volume qual é mesmo dessas fraudes no seguro-defeso? Repete para a gente, só por favor. Nessas últimas semanas, depois que do que diz respeito a fraudes cibernéticas, foram mais de 50 milhões de reais que foram economizados. Se a gente pegar o período anterior, que foram aí tentativas de incluir pessoas que não eram pescadores, aí foi um trabalho mais longo, feito por um sistema, uma experiência piloto com a Secretaria Especial da Pesca, foram mais 130 milhões de reais. Agora, quanto que é, diante de uma fraude dessa, 50 milhões, 130 milhões, quanto que é pago, de fato, no seguro-defeso? Foi isso que chamou a atenção de vocês? Porque esse montante aumentou muito ou não? O montante foi aumentando ao longo do tempo, né? A expectativa do secretário especial, o Jorge, é de um volume muito maior de fraude no seguro-defeso. A gente está analisando algumas situações específicas e identificando realmente fraudes. O valor total anual do seguro-defesa é em torno de 3 bilhões de reais. Não é de hoje que se fala em fraudes no seguro-defeso. O senhor acredita, embora não seja o papel do senhor criar as regras, mas o senhor acredita que as regras são falhas? Elas precisavam ser mais rígidas? Qual que é a avaliação do senhor? Olha, o INSS assumiu a execução do seguro-defeso justamente para tentar coibir as fraudes, né? Já tivemos inúmeras operações da Polícia Federal. Realmente a gente precisa ter regras melhores. Mas eu acho que o primeiro ponto é ter melhores cadastros. Nesse momento, a Secretaria Especial da Pesca está reconstruindo o cadastro do pescador artesanal. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é termos boas bases de dados, de sistemas, um sistema de concessão seguro. O INSS está avançando nessa linha, tem grupo de servidores especializados em seguro-defesa. A especialização faz com que você tenha melhor qualidade em relação à concessão. E termos sistemas de inteligência de combate à fraude, que essa experiência piloto muito bem sucedida, numa parceria com a Dataprev e a Secretaria Especial de Pesca e também a Polícia Federal. Seguro-defesa é a categoria mais fraudada ou não no INSS? Eu tenderia... A gente não tem como dizer com certeza, né, quando se fala de fraude, qual é mais, qual é menos, mas eu tenderia a dizer que sim, que o seguro-defesa seria o que tem mais fraude. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar da questão dos pedidos de aposentadoria após a reforma da Previdência. Houve um aumento considerável? Como que está a situação nesse momento? Olha, conforme era esperado, né, a reforma ela está tendo um efeito importante no sentido de postergar aposentadorias e conseguir levar um equilíbrio melhor das contas na Previdência. Agora, o senhor acredita que com esses pedidos, com essa corrida e no período de pandemia, isso acabou também prejudicando essas pessoas? Não, porque antes da pandemia, os requerimentos de aposentadoria já eram remotos, né? Então, para você ter uma ideia de todos os requerimentos do INSS, antes da pandemia, lá em fevereiro, 8% apenas eram feitos nas agências. 92% era ou pelo aplicativo Meu INSS ou pelo 135. Agora, por que as pessoas reclamam tanto? Eu ouço muita gente reclamando, dizendo que precisam ir até o INSS para poder saber, por exemplo, quanto tempo falta para poder se aposentar, que não conseguem fazer isso de forma remota.
Olha, pelo aplicativo Meu INSS, você consegue fazer a simulação da sua aposentadoria, ver o tempo que falta com cada regra, né? A reforma, ela criou várias regras, uma mais adequada para cada situação, né? Uma transição, você não pode simplesmente mudar a regra para aquela pessoa que já está próximo. Então, a gente colocou várias regras, uma é melhor para cada situação. Então, você consegue. A gente sabe que os sistemas hoje são informatizados, mas até bem pouco tempo a pessoa precisava acumular uma série de documentos até chegar lá na hora de pedir a aposentadoria. E a gente sabe também que pode ocorrer alguma falha aí no sistema de informação. Que tipo de documento as pessoas precisam ir guardando ao longo do tempo para chegar na aposentadoria e não ter tanta dificuldade? Olha, o ideal é que ela tire seu extrato sempre, veja se está tudo ok. Né? O documento principal que ela tem que guardar é a sua carteira de trabalho. Porque se por acaso o seu empregador não informar a contribuição, ele não é obrigado a contribuir. Você não vai ser prejudicado se seu empregador não contribuiu. Mas se ele sequer informou que você é empregado daquela empresa, não vai estar no nosso registro. Porém, a carteira de trabalho é a prova que ele tem e se por acaso isso ocorrer, com a carteira de trabalho ele não vai ter nenhum prejuízo. E lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Queria continuar perguntando, presidente, em relação a essa dificuldade no pedido de aposentadoria. A gente vê muitas vezes que o INSS reclama porque as pessoas justamente não chegam com os documentos necessários. Esse é um grande problema? Olha, sim, né? Eu acho que a gente tem que avançar ainda muito na comunicação com as pessoas. Né? No momento em que a gente faz essa transformação digital, a gente tem que saber que não dá para simplesmente desligar todo aquele modelo analógico e passar para o digital. A gente tem que ter uma transição. Seria o mundo ideal, né? Então, o que a gente tem buscado é tornar o aplicativo mais amigável e sempre ter uma forma de orientar as pessoas, de tirar dúvidas. Algo que a gente tem disponível hoje para tirar dúvidas é o chat Elo no aplicativo Meu INSS. Além disso, a gente está criando um sistema de autoatendimento orientado nas agências. Então, as pessoas vão poder ir à agência e vai ter alguém lá que vai orientá-la a usar o totem que vai... A gente sabe que esses chats assim, de empresas privadas, muitas vezes deixam a gente esperando muito tempo ali no bate-papo, né, para tentar tirar alguma dúvida. O INSS conta com uma boa estrutura, já que a demanda é muito maior do que uma empresa comum? Olha, nós temos os nossos contratados, call center, e temos também servidores do INSS, aproveitando esses servidores que estão em trabalho remoto, por serem grupos de risco, uma parcela desses servidores está ali no chat para orientar as pessoas. No chat a gente tem aquelas respostas programadas, né, como qualquer chat, mas temos também a interação com o próprio servidor. Tá bom, muito obrigado. O JR Entrevista faz uma pausa. No próximo bloco, o uso de novas tecnologias pelo INSS para o atendimento ao público. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente do INSS, Leonardo Rolim. Presidente, a gente estava falando sobre as novas tecnologias que o INSS tem. Então, a gente falou do aplicativo, que é Meu INSS, não é isso? Falamos do chat. O que mais que o usuário pode contar para poder facilitar a vida? Olha, nós temos a prova de vida digital, né, facial, e temos também o telefone 135 para aquelas pessoas que preferem falar com alguém, né? Também lá ele pode conseguir fazer qualquer requerimento e ter qualquer informação sobre o INSS. A ideia de todas essas ferramentas é evitar a necessidade do usuário ter que se deslocar até a agência. Exato, é facilitar a vida das pessoas, né? No passado, tudo era feito na agência do INSS. A pessoa ligava, agendava, só quando ela chegava na agência que ela, de fato, começava a atender, que tinham aquelas filas enormes. Agora, não. Em muitos casos, o benefício é concedido sem sequer passar por um servidor. E a gente espera que essa quantidade de
concessões automatizadas seja cada vez maior. Isso depende do nosso cadastro ter uma boa qualidade e o cidadão nos mandar as informações que a gente precisa. Agora, presidente, o que não dá para fazer de jeito nenhum por esses meios virtuais? Não adianta, o cidadão vai ter que ir lá. Então, ele precisa ir lá para fazer a perícia, né? A gente até está com essa experiência piloto da perícia à distância, mas na maior parte dos casos vai precisar fazer a perícia. O instrumento biopsicossocial da avaliação da deficiência para o BPC também tem que ser presencial, né? Então, eu diria que necessariamente presenciais apenas esses casos. Tem algumas outras situações que podem ser presenciais, pelo menos no primeiro momento está sendo presencial. É o caso, por exemplo, a pessoa não conseguiu cadastrar sua senha. Ela cadastra a senha sem precisar sair de casa, mas ela não conseguiu. Ela vai lá na agência e se concede a senha. Seu Leonardo, tem um assunto, a gente tem pouco mais de 2 minutos aí para encerramento do programa, mas tem um assunto que a gente não pode deixar de falar, que é a questão do empréstimo consignado. A gente sabe aí que houve um aumento da margem para 40%, né? Quer dizer que o aposentado e pensionista pode comprometer até 40% da renda mensal com os empréstimos consignados. Isso de alguma forma preocupa vocês? Tem alguma dificuldade para operacionalizar essa questão? Como que está? Olha, de um lado, a gente tem que ver que se a pessoa não consegue o empréstimo consignado, ela pode se endividar de outras formas com juros muito maiores, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. O mais importante é o que você colocou, é não haver fraudes. E nós estamos fiscalizando. Qualquer instituição que tenha um volume elevado de reclamações será suspensa, inclusive por autorregulação do próprio setor financeiro, que nós impomos que isso ocorresse. Agora, existe uma preocupação, por exemplo, desses pensionistas serem vítimas, por exemplo, de golpes financeiros aí? Então, há risco de golpes financeiros, há risco, inclusive, que a gente já identificou situações de próprios familiares também, Exatamente. que é algo muito triste, mas infelizmente ocorre. E aí, nesses casos, cabe a denúncia e sempre que for, de fato, uma fraude, não pode haver nenhum prejuízo. A gente ouviu relatos recentes de aposentados e pensionistas que estavam recebendo dinheiro na conta de empréstimos consignados, de empréstimos que eles não solicitaram. Vocês receberam esse tipo de reclamação? Eu recebi sim. Então, nesses casos, sempre que houver isso, o INSS determina que o banco devolva todo o valor, né? E, como eu falei, ocorrendo isso de forma repetida, o banco é descredenciado. Seu Leonardo, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Renata. Obrigada pela entrevista, obrigada também a você pela sua companhia. Até a próxima.